Olá pessoal, bom dia! Iniciando mais uma live da leitura da Bíblia. E você é o meu convidado especial a sentar-se à mesa ao banquete espiritual da Palavra de Deus. Pois o homem bom, do bom tesouro do seu coração, ele tira coisas boas. E a boca fala do que o coração está cheio. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus diz que o justo, ele viverá da fé. Mas se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem fé, é impossível agradar o coração de Deus. A fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, e é a prova delas. Vamos orar juntos. Santo Deus e Pai, que habita nos altos céus, diante da Tua santa presença nessa manhã, quero agradecer, Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias, as Tuas misericórdias que não têm fim e se renovam nesse amanhecer. Querido Deus, perdoa os nossos pecados. Não queremos que Ele faça divisão entre nós e Ti e impeça nossas orações. Pai Celestial, muito obrigado pela noite de paz, pelo sono, pelo descanso que o Senhor nos concedeu. Agora, Deus, pedimos a Tua direção para o dia de hoje. Tudo o que vamos fazer, Senhor, está nas Tuas mãos. Os nossos desafios, os nossos planos, as nossas alegrias, que o Senhor esteja conosco. Nos toma pela Tua mão direita, nos livra, Senhor, dos ataques de Satanás, das emboscadas, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Traz ao nosso coração alento, Senhor. Envia o Espírito Santo para que Ele fale conosco através da Sua palavra a cada dia. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor nos faça homens e mulheres de fé, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Nas Tuas mãos eu entrego cada pessoa, Senhor, que se dispor a ouvir a Tua palavra nessa manhã. Que o Senhor se faça presente entre nós e nos dê a Tua bênção. Cada família que está aqui representada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos, com a paz do Senhor Jesus, iniciando mais uma leitura da Bíblia. Hoje no livro de Sofonias, um dos profetas pequenos, livros pequenos, e nós vamos ler aqui profecias importantes. E você é meu convidado, né? Está aqui conosco nessa manhã a Amélia Aparecida, o Antônio Veras, a Arlete Martins, a Jussara Lopes, a Eliane Alves, o Luciano Fix, o Cícero, a Verônica Farias, o Bísio, a Maria Júlia, o Dubai, a Maria da Conceição. Bom dia para vocês, com a paz do Senhor Jesus. O M. Prado, a Joyce Novaes, RLK 22. Amélia Aparecida, bom dia a todos vocês, a paz do Senhor Jesus a todos. Também a Verônica republicou a live. Cláudia Lameira também está aqui, o Berto voltou. E está aqui também, só mais um pouquinho, o Brito. Está aqui pela primeira vez. Que seja a primeira de muitas vezes aqui na live. E está também a Cláudia Carvalho e a Josélia Ferreira. Um bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Então a gente vai dar início aí a mais uma leitura, né? Hoje mesmo a gente termina, porque é um livro pequeno, né? E amanhã a gente lê mais 2 livros, ou 1, tá bom? Vamos lá. Elma Favacho, bom dia, seja bem-vinda. Deus abençoe. José Ferreira, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Cláudia Carvalho, Verônica Farias, Ângelo Silva, Deus abençoe. Vamos lá. Sofonias. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cus, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ameaças contra Judá e Jerusalém. Certamente consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Nós já sabemos disso como cristãos, né? Consumirei as pessoas e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e as ofensas com os ímpios, e exterminarei os seres humanos da face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém. Vamos virar a página.
Exterminarei deste lugar o resto de Baal, e a lembrança dos ministros dos ídolos e seus sacerdotes. Exterminarei os que sobre os terraços adoram o exército do céu, e os que adoram o Senhor e juram por ele, também por Milcom, ou seja, aqueles que estão em cima do muro que adoram a dois senhores, né? Farei desaparecer também os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Gente, isso é um apelo de Deus aos corações, né? Deus está dizendo que vai exterminar aqueles que deixam de seguir a ele, os que não buscam o Senhor e nem perguntam por ele. O dia da ira do Senhor. Calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades e os filhos do rei e todos os que se vestem como estrangeiros. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência o engano e a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, se ouvirá um grito desde o portão dos peixes e um uivo desde a parte nova da cidade. E grande lamento desde as colinas. Lamentem, moradores da cidade baixa, porque todos os comerciantes serão mortos. Todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, vasculharei Jerusalém com lanternas e castigarei aqueles que estão apegados à boa do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso os bens dele serão saqueados e as suas casas serão destruídas. Eles construirão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, mas não beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de toque de trombeta e gritos de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem prata, nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina. Obrigada, Valmir. Seja bem-vindo. Bom dia com Jesus. A paz. Então ele diz aqui, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Agora, convite ao arrependimento. Sempre com advertência, o Senhor traz também a esperança. E aqui é um convite ao arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como a palha, antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Ameaças contra os filisteus. Porque Gaza será abandonada e Asquelon ficará deserto. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom será desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, do povo dos Queretitas.
A palavra do Senhor será contra você, Canaã, terra dos filisteus. Farei com que você seja destruída, até que não reste um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá ao remanescente da casa de Judá. Ali apacentarão seus rebanhos, e ao anoitecer se deitarão nas casas de Askelon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e mudará a sorte deles. Trarei angústia sobre as pessoas, e elas andarão como se estivessem cegas, porque pecaram contra o Senhor. O sangue dessas pessoas será derramado como pó. Obrigada, Vitorino. Agradeço de coração, seja bem-vindo. O sangue dessas pessoas será derramado como pó, e a sua carne será espalhada como esterco. Nem a prata nem o ouro poderão livrá-las no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Agradeço de coração o carinho, seja bem-vindo, Vitorino, que Deus abençoe. Ameaças contra Moabe e Amon. Ouvi a zombaria de Moabe e as palavras injuriosas dos filhos de Amon, que zombaram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, o restinho do povo, né? E os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Obrigada, Elane, pela rosa. Seja bem-vinda, tá bom? Vamos ler isso aqui de novo. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação tomarão posse dos seus territórios. Isso lhes sobrevirá por causa do seu orgulho, porque zombaram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todos os povos das nações, cada um do seu lugar o adorarão. Ameaças contra a Etiópia e a Assíria. Estamos lendo o livro de Sofonias. Para quem chegou agora, é o capítulo 2 de Sofonias. Verso 12. Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todo tipo de animais. Nos capitéis das colunas se alojarão tanto o pelicano como o ouriço. A voz das aves ressoará nas janelas. Haverá escombros nos umbrais das portas, porque o madeiramento de cedro será arrancado. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesmo: eu sou única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todos os que passarem por ela hão de vaiar e farão gestos de desprezo. Capítulo 3. Livro de Sofonias. Ameaças contra Jerusalém. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada. Não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos e falsos. Seus sacerdotes profanam o santuário
fazem violência à lei. O Senhor é justo. No meio da cidade, ele não comete injustiça. Manhã após manhã, ele traz o seu juízo à luz. Não falha, mas o justo não sabe o que é vergonha. Exterminarei nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia: certamente você, Jerusalém, viverá em temor diante de mim e aceitará a disciplina. E assim a sua morada não seria destruída, segundo o que eu havia determinado. Mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. A salvação da filha de Jerusalém. Você quer ver a capa da Bíblia? Mostro para você, Neto Silva. É da Sociedade Bíblica do Brasil. Nova Almeida Atualizada, chamada de Naá. Essa é a tradução dessa Bíblia. Todo ano eu uso aqui uma tradução diferente. Todo ano, quarto ano esse, então a quarta tradução que nós estamos usando diferente. Neila de mim, está aqui pela primeira vez, seja bem-vinda, Neila. Seja a primeira de muitas vezes aqui na live. Cláudio Luiz Silva, Nil de Braga, também pela primeira vez, seja bem-vinda. Seja a primeira de muitas vezes aqui na live. Um bom dia para vocês, a paz do Senhor Jesus, para você também, Geralda Alves, Jonathan Conceição, e que Deus abençoe. Então agora o Neto já sabe que a tradução é Naá, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A Rose Carneiro também está aqui, a Fátima, sejam bem-vindas. Deus abençoe cada um de vocês. A Edith Nunes também está aqui, a Lete deu uma rosa, a Rose também deu uma rosa. Obrigada, Rose. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Salete Santos, Vitorino Jadson e User 488. Sejam todos bem-vindos. Devagarinho a gente vai conhecendo, né, cada um, e nos tornamos amigos e irmãos. Carlos Antônio, seja bem-vindo também. Sejam todos bem-vindos. Valmir Sanches, Tereza Leôncio, está aqui pela primeira vez. A Lete também pela primeira vez. E o Júnior Marcos também pela primeira vez. Seja a primeira de muitas vezes aqui na live. A Magda Aparecida, seja bem-vinda, Magda. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. Elma Favacho, seja bem-vinda, querida. E a José Ferreira. Devagarinho nós vamos falando o nome de cada um, mas agora a gente vai prosseguir aqui com a leitura. Não faço sempre nesse horário, Neila. O horário normal é às 6 da manhã. Como ontem à noite eu acabei fazendo uma vigília, né, aqui na minha casa, sozinha, então eu fui dormir muito tarde. E acordei 7 e pouquinho. Então, eu só comecei a live às 8h30, né? Mas a live costuma ser 6 horas da manhã, entre 6 e 7 horas, ok? Todos os dias. Então vamos lá. A salvação da filha de Jerusalém. Portanto, esperem por mim, diz o Senhor. Esperem pelo dia em que eu me levantar para tomar o despojo. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para fazer cair sobre eles a minha indignação e todo o furor da minha ira. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos. Amém. Glória a Deus, né? O Senhor está dizendo isso. Que Ele dará lábios puros aos povos. Para que todos invoquem o nome do Senhor. E o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia. Os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia, você não terá de se envergonhar de nenhuma das suas rebeliões contra mim, porque Deus vai perdoar, né? Vai esquecer, vai lançar na profundeza do mar. Porque tirarei do meio de você, Jerusalém, os que exultam no seu orgulho. E você nunca mais se orgulhará no meu santo monte, mas deixarei no meio de você um povo modesto e humilde. Em algumas traduções, né? Deixarei no meio de você um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Amém, amém e amém. Devemos confiar no Senhor. Ó remanescente de Israel. Aliás, o remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não profetizarão mentira. E da sua boca não sairão palavras enganosas. Porque serão apacentados
se deitarão e não haverá quem os atemorize. Melhor coisa que tem é não sentir medo, né? O medo é terrível. O medo traz doenças mentais como a ansiedade, né? O medo traz o pânico, né? São doenças mentais. E Deus está dizendo aqui que não haverá quem os atemorize. Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer nenhum mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tenha medo, ó Sião, não desfaleçam as suas mãos. O Senhor, seu Deus, está no meio de vocês, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você. Ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Pode ser que há muitas pessoas que estão dormindo, que estão mortas espiritualmente e precisam reviver. E o Senhor diz essas palavras de amor tão lindas aos nossos corações. O Senhor, o seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará contente com você. Ele a renovará no seu amor. Ele se encherá de júbilo por causa de você. Amém. Congregarei os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes. Estes são do seu meio e sobre os quais pesam afrontas. Eis que naquele tempo agirei contra todos os que afligem. Salvarei os que cocheiam. Será que tem alguém cocheando entre dois pensamentos? Será que tem alguém duvidando das mensagens do Senhor? Será que tem alguém sem fazer a decisão? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações. Devemos fazer uma escolha: ou servir a Deus, ou servir ao mundo. E o Senhor fala com cada um de nós nessa manhã. Então o Senhor diz assim: eis que naquele tempo agirei contra os que afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra. Então aqueles que cocheiam são aqueles que não conseguem andar. E levando para o lado espiritual, são aqueles que espiritualmente precisam de ajuda do Pai Celestial. Farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo, farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sorte de vocês, diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Amém. O Senhor quer buscar muitos que estão afastados, perdidos, sem saber que caminho seguir. Mas o Senhor é a porta das ovelhas. E Ele está chamando para que a gente entre por Ele, porque Ele lhe dará abrigo e proteção. Ele te salvará das calamidades que virão. Ele quer preparar um povo que esteja de pé no grande dia do Senhor. Ele quer salvar todo aquele que se arrepende. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa e seja salvo. Eu vou orar com vocês. Que saudade de você, Joanita Piana. A Iris Lopes, aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, que seja a primeira de muitas vezes aqui na live. Berenice Souza compartilhando, muito obrigada. Sumaíse, seja bem-vinda. Tiago, Manuel Cogo, aqui também pela primeira vez, seja bem-vindo. Ana Oliveira, Ingrid Keila, já falei com ela, Júnior Ferreira. Sejam todos bem-vindos.
Que Jesus abençoe, que vocês sintam um desejo de consagrar suas manhãs a Deus. Eu convido vocês a consagrar suas manhãs a Deus aqui comigo todas as manhãs, através da leitura da palavra. Assim como nós precisamos do alimento cotidiano, o alimento, o pão nosso de cada dia, o que vai à nossa mesa, assim precisamos também do alimento espiritual, porque senão ficaremos raquíticos espirituais. E nós precisamos ser alimentados a cada dia. Bom dia para você também, Chagas Oficial, Márcia Mendes. Obrigada pelo bom trabalho. Seja muito bem-vinda, Márcia. Também está aqui pela primeira vez. Seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Fico muito feliz porque o Senhor sempre traz alguém aqui, né? Todos os dias traz pessoas novas. Bom dia, José. Seja bem-vindo. Márcia Mendes. Seja bem-vinda. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Abre seu coração. Eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês têm um Pai Celestial muito maravilhoso. E esse Pai Celestial, Ele tem tempo para você. Você sabia que muitas pessoas não têm tempo para a gente? Mas o nosso Deus tem. Tem tempo para nós. Tem alguém fazendo aniversário, né? Eu vou orar por você e vou cantar feliz aniversário para você, tá bom? Vamos cantar feliz aniversário para o Chagas Oficial. Vou cantar. Não sou cantora não, mas é de coração, tá bom? Vou cantar aqui feliz aniversário para o Chagas Oficial. Bom dia para você também, Ricardo Souza. Seja bem-vindo, Ceissa Maria, José Ferreira. Cantemos. Feliz aniversário, junto com os seus, muitas felicidades, muitas bênçãos dos céus. Que Deus resplandeça sobre vós a sua luz e toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar nos caminhos da felicidade, muitos anos com Cristo andar. Gente, eu tenho por costume orar por todos que fazem aniversário. Então, nós vamos orar agora pelo Chagas. Ele pediu um versículo, mas ele está tendo um louvor e ele está tendo também aí uma oração e certamente leia um versículo também para ele. Oremos pelo Chagas. Grande e soberano Deus que habita nos altos céus, em nome do Senhor Jesus, Pai, venho suplicar as tuas misericórdias na vida do Chagas. Tu bem conheces o seu coração, Senhor, e ele hoje quer ouvir a sua palavra. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Derrama tuas bênçãos sobre a vida dele. Que ele possa ter uma vida abençoada pelo Senhor. Que o Senhor possa vestir ele, Pai, não de trapo de imundícia, mas com as vestes santas de Jesus. Que ele seja um salvo, Pai. Que ele anseie pelas coisas celestiais. Que o Senhor transforme a sua vida, abençoe o seu coração, para que ele possa viver a eternidade ainda aqui nessa terra. Que ele tenha anos de vida contigo, Pai. Que ele possa andar nos teus caminhos e fazer a tua vontade. O Senhor que conhece seu coração, conhece os desejos da sua alma e sabe exatamente o que ele precisa. Que o Senhor possa fazer por ele mais do que eu posso pedir ou pensar. Surpreenda ele, Senhor. Que ele sinta a tua mão poderosa sobre ele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Meus parabéns. E eu vou ler aqui um verso para você. Só um minutinho, vou abrir aqui no livro de Salmos. E vou ler um verso para você. Que Deus abençoe. Salmo 130.
os versos 5 e 6. Então esse é o verso para você que está fazendo aniversário. Chagas. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Amém, amém e amém. Que esse seja o desejo do seu coração, ansiar pelo Senhor, né? A cada manhã, esperar e aguardar na palavra do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos. Maria Marta Crico, Cristina Zaúza, Deus abençoe a todos. Jessi, obrigada pela rosa. Jorge Reis, seja bem-vindo, está aqui pela primeira vez. Seja primeiro de muitas. Tiago, Mariazinha Chagas, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe, tá bom? Sol, bom dia, Sol, que bom que você está aqui, viu? Obrigada pela florzinha. Vamos orar e falar com Deus? Tá, eu ia dizer para vocês, né? Que nós, estava falando, né? Que nós temos um Pai Celestial. Um Pai que sempre tem tempo para nós. E nós podemos conversar com Ele, falar com Ele, todas as coisas. Você pode conversar com Ele como se Ele fosse seu melhor amigo. Só que esse amigo nunca vai te decepcionar. Ele sempre vai ser a sua solução, a sua salvação, o seu abrigo seguro. Então, deixa eu ver aqui o que o Chagas disse. Ele disse assim, ó. Abri o TikTok. Foi a primeira live que eu entrei. Glória a Deus. Era para você estar aqui. Amém? Zildinha Barros, seja bem-vinda. Deus abençoe. Vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração. Eu vou orar com vocês, tá bom? Se houver algum pedido especial, coloca aí. A gente ora. Deus abençoe a todos. Santo Deus e eterno Pai, que habita nas alturas dos céus, mas habita também com o contrito, com a batida de espírito, com aquele que treme da sua palavra. O Senhor que prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor disse, ali eu estarei. Pai querido, nós falamos contigo, Pai. Tu és a nossa esperança. Tu és aquele que traz paz ao nosso coração quando está aflito. Tu és aquele que limpa dos olhos as lágrimas e que cura as feridas do coração. Senhor, meu Deus, nessa manhã, venho suplicar, Senhor, por todos que estão aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas, que possamos invocar o Teu nome enquanto se pode achar, enquanto está perto. Senhor, deixe o ímpio seu mau caminho e se converta ao Senhor e seja salvo. Amado Deus, que a Tua palavra possa arder em cada coração, que possamos viver o primeiro amor. Há muitos que estão adormecidos, como no vale dos ossos secos, precisando ser vivificado. Que o Senhor possa soprar sobre nós o Teu Espírito e trazer vida. Que possamos ter uma vida espiritual contigo, te conhecer, Senhor, e não estar distante. Há muitos que estão indo para as igrejas, sentando nos bancos, cantando louvores, mas estão distantes do Senhor, apenas assistindo a uma reunião, mas chega em casa, Senhor, estão distantes, não tem mais uma comunhão, não fala mais contigo, não ora mais, não tem mais forças. Que nessa manhã o Senhor esteja soprando sobre os ossos secos e levantando, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente. Senhor, meu Deus, nessa manhã, eu quero te pedir que o Senhor abençoe todos os pedidos de orações. Toma nas tuas mãos a vida da Sol, Senhor. Ela que está pedindo pela sua família, que a sua família seja abençoada. Em especial a sua mamãe, Senhor, a Maria de Jesus, e a sua irmã, a Elisame. Pai, tu sabes o que elas precisam, Pai. Chega com teu cuidado, com teu amor e misericórdia na vida da Maria de Jesus e da Elisame, e também, Senhor, na vida da Sol e toda a sua família. Deus, eu entrego nas tuas mãos a vida da Márcia Mendes, que está aqui pela primeira vez. Que o Senhor abençoe a vida dela, que ela sinta o desejo de estar diante de Ti. Todos os que nessa manhã, Senhor, chegaram aqui,
e sentiram a tua presença, que sejam inundados da tua paz, do teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nessa manhã, eu coloco nossas vidas nas tuas mãos. Peço também pela Cleusa e pelo Marcos Aurélio e o João Filho, é o pedido da Geralda Alves. Senhor, que tu continue fazendo dela uma mulher forte e corajosa, que ela possa confiar ao Senhor a vida, Senhor, da Cleusa, do Marcos Aurélio e do João Filho, e deixar o Senhor cuidar deles, Pai, em nome de Jesus. Que ela possa ter paz no seu coração e viver uma vida diante do Senhor. Amado Deus, nas tuas mãos, eu entrego cada um que está aqui nessa manhã, desejoso, Senhor, de ser cheio da tua presença. Meu Deus, todos aqueles que se disporam a ouvir a tua palavra nessa manhã, não saia daqui vazio, Senhor, mas saia cheio da tua presença. Querido Deus, toma nas tuas mãos a vida da Fabiane, abençoe a sua família, abençoe, Senhor, José Luiz, o Mateus, Luiz Felipe e a Damares. Cada nome que está sendo colocado aqui, que o Senhor possa abençoar. Encha esse coração de paz, que a tua paz transborde, que o Senhor possa curar as doenças mentais, físicas e espirituais. Nós somos teus, Senhor, somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós. Que nós possamos cuidar desse templo com muito amor, com muito carinho. Que a nossa mente seja tua, o nosso corpo seja teu, o nosso coração seja teu. Assim, Senhor, coloco nas tuas mãos poderosas, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor possa fazer de nós soldados guerreiros, aqueles que tomam decisão de lutar e vencer, mas que não sejamos os desistentes. Nos encoraja, Senhor, tu que és nosso comandante. Toma-nos pela mão direita e nos faz caminhar por caminhos seguros. Senhor, aqui nós colocamos aos teus pés os nossos fardos pesados agora, Senhor. Agora nós estamos colocando nossos fardos pesados aos teus pés. Estamos colocando as nossas ansiedades. Estamos colocando as nossas preocupações. E nós vamos confiar no Senhor, de que o Senhor, Pai, nos abençoará, que o Senhor reinará em nossos corações, que o Senhor nos ajudará, que nós vamos viver nossas orações que fazemos a Ti com fé. Porque o Senhor Jesus disse, se tu crê, tu pode todas as coisas. E nós cremos no Senhor, Pai, e queremos continuar crendo e confiando. Assim, Jesus, abençoe e faz a tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Visita a Cristina Sanches, Pai. Ela precisa ser totalmente curada. Visita a Val Domingues, Senhor. Ela precisa ser totalmente curada, segundo a sua vontade, que é boa. Senhor, visita a mãezinha da Leandra. Ela precisa ser curada, Senhor. Tantas feridas naquele corpo. Ela precisa ser curada. Ela precisa ser salva. Senhor, cuida. Eu te peço em nome de Jesus, cuida, Pai, pela tua infinita misericórdia. Nas tuas mãos eu entrego cada vida. Abençoe a Aureli, que também está aqui conosco nessa manhã, que ela seja abençoada, que cada um seja abençoado, que ninguém saia vazio, mas já esteja levando suas bênçãos consigo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma palavra, que você pediu foi a Ana Oliveira. Então eu vou ler para você aqui 2 versos do Salmo 140. Salmo 140, verso 1 e 2. Senhor, livra-me dos maus, protege-me dos homens violentos, que planejam o mal em seu coração e que vivem provocando conflitos. Amém. Que Deus possa te dar livramento daqueles que provocam conflitos, dos homens violentos. Amém? Deus seja com você. Obrigada, Aureli. Deus seja com cada um de nós e nos abençoe e traga vida e salvação. Amém? Muito obrigada a você que ficou aqui até o final
da oração. Que Deus te abençoe. Eu espero te ver novamente aqui amanhã, um pouco mais cedo, se Deus quiser, né? Amanhã, se Deus quiser, um pouco mais cedo. José Elias Paim, Deus abençoe seu dia. Que bom que está aqui. Obrigada, Aureli, pelo coraçãozinho feliz. De nada, Ana. Deus te abençoe. Soldadinho de Pilhas está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Você é do perfil. Obrigada pelo Fique Popular. Johnny, seja bem-vindo, Johnny. Jonita Piana, senti sua saudade, sua falta de você aqui, Jonita. Silvia Souza, seja bem-vinda, Silvia, glória a Deus. Iedes, obrigada, Iedes, pelos coraçõezinhos. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Amém, Verônica. Jesus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.